transformar é preciso para vencer. E o bem que podemos fazer só depende eu e você. Você e eu, juntos num caminhar, juntos esperançar. Eu e você, você e eu. Você pode sentir que eu estou aqui, sempre, sempre com você. E ao se recordar, ao menos tente se lembrar de quando isso foi diferente. Eu e você. Poder sentir suas mãos me conduzirem a uma renovação. Eu e você, você e eu. Meus pés no nosso chão, unidos com só coração. Eu e você, você e eu. Só coração. Eu e você, você e eu, unidos, só coração. Boa tarde, né? Vamos lá. Esperamos aí 10 minutos. A Beatriz falou que vai entrar só daqui uns 5, 7 minutos. Vamos fazer a nossa preparação, então? Vamos assim, respirando profundamente, deixando os nossos corpos físicos se tranquilizarem, buscando sintonizar os nossos anjos de guarda, os nossos mentores, que se fazem presente nos ambientes que estamos, pedindo a eles que nos ampare, nos sustente e nos dê capacidade para conversarmos sobre o tema de hoje, a arte, que possamos sair daqui compreendendo um pouco mais sobre isso, como ela faz parte do nosso dia a dia. Que o Senhor Jesus, através das suas falanges, possa jogar sobre nossas cabeças a luz e a paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus.
Hã? Não, Bárbara, não quero nada. Vamos entrar. Daqui a pouco ela deve entrar. A gente vai conversar sobre o tema que colocamos aí. Tô compartilhando aí, né? Mas. Não, Bárbara, não quero nada. Obrigado, Bárbara. Sua mãe tá aí, Yasmin? Yasmin. Minha mãe tá aqui sim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Pode participar hoje, por favor. Na realidade, tem 4 adolescentes aqui que estão todos escrevendo. Ah, eu não posso por causa da. Eles estão terminando uma coisa da ET aí. Pediu para eu gravar, eu tô gravando, eu esqueci de falar. Depois eu vou disponibilizar para eles assistirem. E a gente vai falar de arte e suas expressões. A Beatriz, eu não sei se você deve conhecer, você deve conhecer porque ela é bem conhecida aqui, ela está morando em Portugal. E ela vai falar com a gente sobre esse tema. E ela pediu para ver as peças dela. Eu já assisti uma pessoalmente, né? Então, Madame Kardec. E ela vai conversar como foi isso, né? Então, como foi a criação disso, tal. Ela vai falar como e a gente vai conversar um pouquinho sobre arte espírita. Não, arte espírita é um nome, mais arte. Por que ela, qual que é a função dela na nossa vida? Como eu me expresso, né? Por que que os seres nós precisamos tanto da arte? Precisamos da arte como expressão da nossa alma. É uma forma de conversar e de falar sem precisar expressar em palavras, mas deixar o ser espiritual se expressar. Muitas vezes sai da profundidade do nosso ser que nem nós mesmos não entendemos porque nós conseguimos expressar daquela forma, através daquela arte, seja da música, do teatro, da escultura, da arte plástica, seja através da música, seja através de poesia, seja através de escrita, porque a escrita também, ela inclusive é uma escritora, lançou recentemente um livro, ela tem algumas obras lançadas e, e é interessante a gente conversar com pessoas que têm uma vivência dessa arte, né? E principalmente que vive dessa arte, né? Ela vive dessa arte. E como foi a semana, Yasmin, Bárbara, Ricardo? A minha foi bem congelada minha semana. Semana, mas é natural que seja assim no inverno, né? A minha também, Yasmin. Você estuda de manhã? Quem estuda de manhã sofre mais, né? Que realmente, 6 horas, 6 e meia, 7 horas Eu tava estudo bem de gelado. manhã. Faço Eu, minhas as palavras. teve essa semana, teve aqui onde que eu estou, teve 2 graus, 6 horas da manhã. 3 graus. Teve um dia, não lembro qual, essa semana que fez 1 grau aqui em Porto Alegre. Então, 1 grau faz 5 horas. Aqui fez -2. Aqui em cima, onde que eu estou, fez -2. Nesse dia que 6 horas estava 3 graus. Né, Ricardo? Que horas que você. Às 8 no serviço, nossa senhora, tava de 8 olho. horas já estava 6 graus, mas é uma temperatura extremamente baixa, né? Para mim, para Santa Rita, eu acho que o ano
eu acho que há 2 anos atrás teve uma temperatura bem parecida, mas -2, como aconteceu essa semana, não teve, não. Osso. Não, e essa semana eu fiz uma burrada aqui, cara. Eu esqueci o meu vitrô aberto, fechei só a cortina. E eu achei que estava bem mais frio mesmo aqui de noite. No outro dia de manhã que eu descobri o problema. A gente tem uma programação, Yasmin, da, da semana que vem tem uma aula, mas o expositor, que era o Rodrigo, ele não vai poder estar na semana que vem, ele vai estar viajando, que seria dia 10. Seria a última aula desse aqui. Como não está com você, provavelmente a gente faça essa. E a gente vai voltar presencial em agosto. O pessoal me pediu para voltar lá no nosso lar. Mas a gente vai continuar fazendo pelo Meeting. Eu acho que você chegou a participar alguns dias, não? Quando a gente já ainda estava lá, depois teve o fechamento de tudo de novo. No presencial eu não participei, não. Não, presencial você não veio. Você estava participando conosco através do Meet. Era você, o Não. Estevam. Então a gente vai voltar ao presencial lá, porque tem mais 3 pessoas querendo participar, mas não quer participar pelo Meet, então tá bom, voltamos presencial. É que hoje a gente lá não tem estrutura muito bem para fazer o Meet e fazer o presencial. Então, mas se um dia sua mãe, que ela tá aí perto, quiser trazer você aqui, a gente vai começar a fazer o presencial. Se der certo, depois de começar o presencial, qualquer semana aparece aí. Algumas semanas não vai dar pra ir sempre, mas Não, em sim. alguns sábados eu vou Sim, poder sim. ir. Como diz o Ricardo, que acho que o pessoal meio que desanimou porque não é presencial, mas Não pode levar, não. algumas pessoas estavam não estavam indo mesmo presencial. Na verdade, da última vez apareceu uma pessoa, por isso que. E essa pessoa que era a Marina, ela falou: ah, não, a Bárbara e a Marina. A Bárbara vai comigo. Mas a Marina apareceu: ah, não vou poder essas próximas semanas que tô. Além da escola, ela tá fazendo uma peça de teatro, né? Então. Tanto que ela falou pra mim hoje que provavelmente entra atrasada. Se der, porque normalmente acaba 4 e pouquinho, então. Mas a nossa conversa com ela também vai ser rápida, né? Acredito que algum tempinho a gente. Se a Beatriz entrar, que você vai. Deixa eu pegar o livro aqui. Semana da Frozen, então. Essa semana foi uma semana da Frozen. 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 Não sei. Ah. Oi, Beatriz, seja bem-vinda. Boa Olá, noite pra você, tudo boa tarde pra bem? gente. Boa noite. Boa tarde a todos. Tudo bem, gente? Desculpa não entrar na hora Hoje a gente tá. combinada, mas cá estou. Grande prazer. Prazer é todo nosso. Hoje a gente tá com poucas pessoas, eu tô até gravando, porque eles pediram pra mim gravar. Sim, E depois ok. porque estão escola e estão fazendo uma peça Sim, de teatro, algumas coisas assim. A gente tem mais umas 4 pessoas, mas realmente hoje eles falaram que se terminar eles entram para poder conversar. A gente ok. está com o Ricardo, Eu com a tô vendo Bárbara aqui. e com No a Brasil ainda é Yasmin. cedo, né? Aqui. No Brasil é 3h22, em Portugal, você está em Portugal, Isso. né? Então são Uhum. 19h22. Isso. Né? Nossa, Exatamente. Então seja bem-vinda, muito obrigado por Obrigada.
Eu queria que você fizesse uma breve Obrigada. apresentação de você, que é uma Então, gente, escritora. Eu conheço um pouco, é mas eu falei para o pessoal, mas. bacana. Vamos lá. Bom, eu sou atriz e escritora. Eu primeiro virei atriz para depois virar escritora. Eu trabalhava na área de RH, eu trabalhei muito tempo na área de recursos humanos e viajei o mundo, morei em vários países e voltando para o Brasil depois de 10 anos fora, eu decidi largar tudo e me dedicar às artes. Aí comecei a fazer teatro e comecei a escrever também. E nessa época, bom, eu sou espírita desde a da pré-adolescência, desde o grupo de jovens, grupo de pré-jovens, né, como dizem. E aí, nessa época que eu fui me dedicar ao teatro, eu pude me dedicar um pouco mais ao espiritismo também. Fui estudar um pouco mais, fui fazer parte das mesas mediúnicas, e aí foi que eu comecei a psicografar, né? Comecei a psicografar através do Acácio dos Anjos, que é o meu mentor, e depois disso surgiu o primeiro livro, que é O Amor e Abandono, que foi pela editora. Ah, esqueci o nome da editora, meu Deus. Que era até através, o dono era um senhor, que eu também esqueci o nome dele, que trabalha na Rádio Boa Nova. E depois saiu o segundo livro, que é O Labirinto das Reencarnações. E aí, nessa época do Labirinto das Reencarnações, eu já estava trabalhando bastante, né, de forma bastante ativa na doutrina, com trabalhos, enfim, trabalhos sociais, tudo, e os trabalhos voluntários que a casa que eu frequentava desenvolvia. E aí eu decidi, né, escrever peças teatrais, decidi entrar na dramaturgia espírita. E decidi a primeira peça falar sobre a Ivone, né, a nossa querida Ivone. Porque nessa época eu mudei para Minas, mudei de São Paulo para Minas Gerais, e lá tem um grande encontro, não sei se vocês conhecem, que é o Encontro Espírita de Inverno, um encontro muito grande, que cresceu muito. E o primeiro encontro eu fui só como ajudante, e tivemos uma linda mensagem da Ivone, uma semana antes, na mesa mediúnica, e para confirmar essa mensagem na manifestação das cartas, não, foi na pintura mediúnica, com aquele rapaz. Gente, eu esqueço o nome de todo mundo, vocês anotaram, né? Eu sou terrível. Mas ele participa de vários, é o rapaz da Bahia que faz pinturas mediúnicas. Eu não conheço, não sei quem Ele é muito bom. Enfim, e veio também uma confirmação. E aí decidimos que o próximo encontro teria que falar sobre a Ivone. E aí o que eu fiz? Fui ler os 5 livros, né, que contam a história da vida da Ivone. São praticamente 5 livros, né, se eu não me engano. Que, não sei se vocês sabem, são aqueles livros que contam as reencarnações dela, né, que ela só foi saber depois, não é? A Ivone só foi saber depois que era sobre a vida dela, né? Então, ela contou lá no livro a história da Leila, depois a história, né, que era pianista, enfim, várias histórias, livros muito, romances lindíssimos, passavam na França. Eu li esses 5 livros e fiz a dramaturgia da peça Ivone, que foi a peça que eu acho que você assistiu, não é, Eliezer? foi. Ah, não, na realidade a peça que eu assisti foi Madame Kardec. Ah, Madame Kardec, tá, essa Isso. veio Não, depois. da Ivone eu não assisti. Se você só Da comentou Ivone do que tá a gente fez. disponível também no YouTube. Se você colocar lá Ivone Beatriz Aquino. Agora não, E eu foi muito assisti bem através gravado. do link que você mandou pra gente, eu assisti. Isso. E ficou bem gravado. O pessoal da rede faz um trabalho bonito. E foi uma peça muito emocionante, porque era praticamente um monólogo. Eu tinha a participação de uma grande amiga que fazia uma participação no final da peça, quer dizer, ficava ali, mas ela falava só no final, que não era atriz, era uma amiga minha da casa, que parecia muito com a Ivone, uma coisa muito engraçada, ela era muito parecida com a Ivone. Bárbara, você faz pergunta. E aí, como é que eu resolvi isso, né? Não sei se é essa curiosidade de vocês, é que a gente quer falar como fazer arte espírita, né? Na Era realidade, difícil, assim, vamos falar de arte, né? Eu acho que a arte ela em expressa geral, o né? ser, ela expressa a Sim, alma do ser
sem ser sim, uma coisa muito consciencial. Ela simplesmente sim, expressa. Eu acho que essa é sim, é uma das questões, assim. Como uma artista, né, que sim, se sente na expressão do ser, né? Como ela se sente, sim, como... Essas histórias são interessantes, porque a gente pensa que a sim, arte é uma sim. coisa consciencial. Ah, eu decidi fazer um livro. Não, eu acho que estão Não, conjuga-se tantas situações que levam o ser a realizar. E a questão da peça que você falou. Você recebeu uma sim. mensagem, aquilo, obviamente, que tinha um objetivo, e esse objetivo foi tocado na sua alma, que chamou a atenção. Senão, não Sim, chamaria. Não sim, foi você o. vê, bom, né, na espiritualidade você vê como é incrível como as coisas já estão programadas por lá, né? E aí você só tem que ficar sensível, ficar atento e seguir o fluxo, assim. Porque tivemos essa história da Ivone, né, que nos cercava ali, ah, e foi muito importante essa peça, porque foi muito bom ter dado ouvido, né, a essa energia, a essa inspiração dos amigos espirituais, porque a peça falava sobre suicídio, né, não sei se vocês sabem, a Ivone, nas encarnações anteriores, ela suicidou-se umas 3 vezes, se não estou enganada. Então Acho que foi. Eu a acho peça é que. muito forte, porque na peça eu vou contando, e aí eu comecei a viajar com essa peça, viajei para umas 15 cidades do interior de Minas e São Paulo, para as casas espíritas, principalmente durante setembro, que é o mês amarelo, né, que fala-se sobre o suicídio. E era muito, muito forte, assim, ver que cada vez que eu terminava a peça, tinha sempre 2 ou 3 pessoas ali muito emocionadas e vinham falar comigo para dizer eu perdi um ente querido pelo suicídio, é, ou eu estou pensando, estava pensando em me suicidar, tudo. Então foi uma peça que eu vi como um projeto muito missionário, assim, de sensibilizar mesmo, né? Porque ela vai contando, né, de todos ah, de todas as loucuras, né, que ela cometeu, como ela se deixou levar, tudo, e como aquilo foi levando, assim, ela a chegar naquele ponto. E foi interessante saber, que acho que nem todo mundo sabe, é que a Ivone escreveu Memórias dos Suicidas, né, porque por lá ela ficou muito tempo. Então, quer dizer, as pessoas devem saber disso. E ela tem um carinho muito grande, né, durante a Não, reencarnação dela não o como pessoal aqui, Ivone. acho que os adolescentes aqui É, não sabem não legal. sobre isso. Que Ela ela ficou lá por escreveu a muito história tempo. dela, né? Então, Porque nos livros que conta a história sim, dela, sim. eu queria ter preparado aqui, mas eu não lembro dos títulos, mas é fácil saber, é só procurar. Não, sim, se você E quiser, eu lembro aqui, eu tenho alguns. isso, por favor, lembrei, aliás, que eu li todos eles, li com tanto carinho, escrevi tudo, enfim. E E, vamos dizer enfim, assim, a mostra Ivone, ela é do. A Ivone, ela é bem. Vamos dizer assim, é bem do começo do século XX, né? Então, isso, são livros isso. que não são de agora, né? São Não livros. são de agora, é verdade. São livros excelentes, assim, são livros que contam a história também, um pouco da história, enfim, Não, o da política drama. francesa. Sim, sim, conta. Foi o Vitor Uhum, Hugo, né? Que auxilia ela nesse processo, isso, né? Memórias isso. de um Suicida, que é muito conhecido, né? Nas É, Telas do é, Infinito, que é um livro muito mais amor e ódio. A Tragédia de Santa verdade. Maria. Isso. A Uhum, Ressurreição e a Vida, que é posterior a todos esses, né? uhum, Mas uhum. nas voragens do pecado. Voragem do E Pecado, acho que esse é também um deles. Sim. o Cavaleiro de O Nurmes. Cavaleiro, É, como é o nome mesmo? O Cavaleiro, esse também. Esse foi um Numiers, nas Voradas do Pecado. Numiers, eu acho O que é. Cavaleiro, o Cavaleiros Lumière também, porque esse é o Capitão da Fé, né? Que foi Uhum. que era o amado dela, que enfim, ele era um homem tomado pela paixão, enfim, né, ele tinha amor pelo cristianismo, mas de forma muito enlouquecida, né, enfim, e ele se tornou um grande instrumento aí das cruzadas. E se encontraram,
Porque ele foi responsável por dizimar toda a família da Ivone, em uma das encarnações dela. Porque eram protestantes. E a Ivone, enfim, era muito jovem, quando chegou em casa estavam todos mortos, e ela foi para a França para se vingar do Capitão da Fé. E se filiou lá a Catarina de Médicis, e lá ela conseguiu, enfim, enredá-lo lá nas tramas e acabou com a vida dele. Mas antes ela se apaixona por ele. E aí eles vão reencarnando, né, aquela coisa da reencarnação, né? Eles vão reencarnação após reencarnação, tentando driblar essas adversidades, enfim, tentando resgatar os erros que haviam cometido. E por isso a Ivone cai tanto também, né? Por isso em cada reencarnação ela vai caindo muito assim em provas difíceis, porque ela amava aquele homem, mas ao mesmo tempo ela tinha lembranças muito, sempre com uma mediunidade muito ostensiva. Então ela sofria muitas perturbações assim, né? Por estar perto daquele homem que ela ao mesmo tempo amava, mas que tinha lembranças ruins. E uma das provas da Ivone é que ela era, em uma dessas encarnações, acho que era Leila, ela era muito bonita e muito rica, e era uma virtuosa no piano. E isso, né, ela foi com a missão de construir uma família, ela largou toda a família para seguir a fama. Na peça eu falo isso, né? O que é importante para o artista, né? Como é importante ele conectar a Mas sua, o há seu essa dom. dualidade do artista de verdade, assim, você quando Sim. Sim. mas Pô, por se eu uma mesmo, né? incompreensão, da sociedade ou porque o artista ele vive num mundo mais etéreo que a sociedade mais concreta não consegue entender. Ou Eu acho que as duas coisas, mas principalmente pela vaidade, assim. Primeiro, essa questão da sensibilidade do artista é uma coisa que ele tem que cuidar muito, né? Porque toda sensibilidade é um canal aberto, então ele tem que sempre se nutrir de bons estímulos, né? Então tem essa questão. Depois a vaidade mesmo, a vaidade humana e para o artista, né? É uma coisa que atrapalha muito, assim. Eu, antes de fazer essas peças espíritas, fazia peças em São Paulo, peças teatrais, que não eram espíritas, não eram peças espiritualistas, e experimentei também um pouco, que eram peças que tinham uma boa crítica, e então eu me vi em alguns momentos, né, falando, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né, indo de cidade em cidade, e algumas pessoas pensam, você podia estar em São Paulo, fazendo peças, enfim, mas felizmente eu nunca tive dúvida, assim, porque as confirmações que você recebe quando você está trabalhando para a espiritualidade maior, né, as confirmações de paz, que acho que essas são as, as melhores, né, é o que a gente mais busca, assim, não tem preço. Mas eu acho que sim. E na peça da Ivone eu mostro bastante isso, assim. Essa luta dela entre a vaidade e a missão, né? Que acho que é a luta de todos nós, assim. Intimamente sabemos a missão que temos, né? Nem sempre ela é agradável. O mundo é muito mais atraente, né? E, e a nossa missão geralmente, né? Geralmente é mais árdua, enfim. E então na peça eu tento mostrar bastante isso, assim. E a história da Ivone, né, a última reencarnação dela, como Ivone, é exatamente isso, né? Ela nasceu uma mulher ela fala isso nos livros, sem nenhum atrativo físico, né? E sem nenhuma riqueza. A Ivone nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. A Ivone nunca teve uma casa, apesar dos livros que ela né, escreveu e venderam muitos livros. Eu acho que ela, se não me engano, ela desencarnou, ela morava na casa de um sobrinho, então ela viveu de forma muito simples, assim. Então, toda a reencarnação dela como Ivone, naquele corpo, naquela condição, era para conter uma personalidade muito exuberante, muito inteligente, entendeu? Então, na peça eu como coloco essa dualidade, não, como o Chico, né? O Chico também, como na o Chico, né? realidade, Chico se também. ele não nasce naquele ambiente que parece ao mesmo tempo É, hostil, ele não consegue desenvolver todo o é, trabalho, é, porque nós é. nos deixamos levar por o que o mundo
nos proporciona, né? Ainda somos, Sim, gostamos disso, e temos um prazer em vivenciar. sim, E se não tem uma força muito mais forte que isso, como você falou, somos levados a isso, né? sim, Yasmin, sim. faça perguntas, as perguntas. A Yasmin, ela é Verdade, artista. gente. Ela não aparece aí, tá escrito Arthur, mas ela é Ah, é Yasmin. verdade, eu tô E, vendo aqui, Arthur, e tô vendo Ricardo, a Arthur, Bárbara tá Ricardo, aqui. Também é uma artista, dançarina e dançarina, ó, bailarina e a gosta de teatro também. Então, teatro é uma delícia, né? Façam perguntas, por favor, se vocês querem façam saber sobre o perguntas. processo, como Eu até estou foi, falando pro pessoal que não entrou para eles fazerem perguntas aqui, mas sim, eles estão fora do ar. sim, Mas eu tenho algumas perguntas, principalmente essa questão da vaidade sim, do ser. Eu acho assim, a arte ele é um dos elementos da nossa existência, né, como ser, que expressa nossas profundidades, né? Eu acho que sim, hoje, por exemplo, a arte ela está expressando os seres que estamos encarnados. Porque antigamente se refinava mais a arte que se expressava. Não que não existisse a arte, mas aquela arte que era mais apresentada era uma arte mais refinada. E hoje, com o advento sim, de toda a possibilidade de comunicação instantânea, as pessoas continuam se expressando, mas não há esses elementos de refinamento da arte, por exemplo. sim, E não que isso seja feio, né? É a expressão do ser, mas falta esses elementos, né? Eu acho que os elementos ficaram muito não é que ficaram populares, ela expressa o que somos, né? É que eu não acho que sim. elas estão. Expressa uma época, né? A riqueza de uma época, enfim. Eu gosto muito as duas peças que eu fiz espíritas foram peças né, épicas, né? Podemos dizer assim, que eram peças que né, retratavam mais os dias, né, os outros séculos. E sim, concordo sim, são É que, bem vamos mais, falar, nesse último século a gente tá com 7 8 bilhões de pessoas, então, diferente de uhum, 1 bilhão. Então, as expressões artísticas de 7 bilhões são 7 vezes aquilo que era no começo do século, né? é O verdade, mesmo no é meio do verdade. século. Então, essas expressões ainda. E nos outros planos ou nos outros lugares há essas expressões, né? Essas expressões, sempre há essas expressões artísticas. Mas é que muitas Sim, vezes o ser também. sim, A nossa música se perdeu, né? Então os jovens gostam muito sim, dessas músicas que são legais, mas ao mesmo tempo elas não. Mas é natural, isso não é é, uma crítica, é que é natural. É que a gente precisa buscar, senão o ser ele não se ele não se conecta com Deus, né? A arte é uma das formas com que nós conectamos com Deus, porque não é uma expressão consciencial, é uma expressão de ser mesmo. E sim, ela tem que ser exercida, né? E obviamente com o caminho a gente vai encontrando melhor forma de fazer com que essa arte seja mais conectada com Deus, né? sim, Provavelmente você mesmo falou, você falou, olha, sim, eu fazia peças que não quero dizer que não sejam peças espíritas, mas que tinha outras, parece que tinha outra conotação, outra coisa, era uma arte linda, maravilhosa, mas que não te preenchia. E você falou isso muito bem quando teve aqui conosco presencial. hum, E o artista se deixa levar, o ser se deixa levar, né? E acaba se perdendo, né? Como a hum, Ivone, várias oportunidades que ela teve. sim. Sim, sim, e acho que a gente não podemos esquecer, principalmente os mais jovens, que a arte, recebemos estímulos, né, 24 horas, assim, vai, e a música, né, é uma ferramenta muito poderosa, a música, ela é pensada, né, os batimentos, as melodias, a letra, sabemos que tudo aquilo que parece ser besteira, a gente ouve assim, mas aquilo ali está indo no nosso inconsciente, tem mensagens subliminares, assim, e tudo é alimento, né? Tudo é alimento. E acho que nós só conseguimos dar o que nós temos, né? Então, é importantíssimo para qualquer pessoa se cercar de bons estímulos, assim.
né? Pelo menos em algum momento do dia, assim, porque é uma oração também, né? A arte é uma oração, é um modo de você se conectar. Eu lembro de passagens lindíssimas, assim, durante a peça da Ivone, porque era uma peça muito emocionante. No vídeo vocês vão ver, eu me emociono muito fazendo a peça, de conexão mesmo com uma força, assim, não só com uma força divina, claro, né, que os amigos espirituais estão ali amparando, mas também uma conexão com a tristeza humana. Eu lembro que, porque na peça tem um momento que a Ivone vai para o Vale dos Suicidas, né? E eu vou narrando, uma voz por trás, eu vou narrando o que ela vê, né? Isso ela conta no livro. E digo a Ivone, mas em outra Sim, encarnação, sim. tá? Não nessa É. encarnação. E eu lembro que na mesa mediúnica recebemos um apelo do Vale dos Suicidas, né, de dos Vales dos Suicidas, pedindo para as casas espíritas, para as mesas mediúnicas, que claro, que assim, é natural que vocês usem, vê se eu lembro a mensagem do irmão espiritual, eles falavam assim, é natural que vocês usem a nossa condição, né, o nosso ambiente, o ambiente que vivemos, para dar contraste às paragens mais altas. É natural isso, né? É natural que vocês Você usem aprende com também isso, né? essas ambientações para alertar e até mesmo pôr medo, né, nas pessoas que estão aí pensando no suicídio. Nós entendemos isso, mas não esqueçam que aqui também estão espíritos, seres que mesmo que ainda não conseguem sair desse lugar de grande tristeza, né, por forças mentais e forças, enfim, que estão além da capacidade deles, mas que querem, têm consciência. Então, assim, essas vibrações que emanam cada vez que vocês mencionam o Vale dos Suicidas, né, e que nós sentimos as vibrações, tanto de amor quanto qualquer tipo de vibração nós sentimos. Então, o que ele quis dizer é que, assim, tem um pouco de um olhar de caridade também, né? Porque aqui tem seres conscientes, não é uma turba enlouquecida. Existem seres conscientes que ainda estão ali, apegados por causa de outros entes queridos. E receber essa mensagem, eu tomei um choque, porque realmente na peça eu mostro ela bem, né? A gente põe cores bem fortes, enfim. E aí eu me dei conta que eu falei assim, talvez eu não tenha tido até agora um olhar de caridade com esses irmãos, que parece que é um lugar onde ali estão os espíritos que erraram, merecem nossas orações, mas não sei, ficava ainda no lugar, sabe? Parece que a gente fica no lugar maior, não Maior. sei. Mas eu sei que essa mensagem, né? Essa mensagem me deu uma dimensão muito humana, assim, de que qualquer um de nós pode habitar esses lugares, não estamos longe disso, encarnado ou desencarnado, né? Nossa condição mental e emocional é muito precária e espiritual muito precária ainda nesse mundo. E a qualquer E aí momento a gente pode se a conectar com qualquer isso, né? momento. Com essas situações. Isso. E fez todo sentido porque a Ivone era uma grande, ela dedicou a vida dela ao Vale dos Suicidas também, né? Ela tem livros em que ela relata que ela acordava à noite, falava, bom, essa noite eu já sei que eu não vou dormir, e ela ficava a noite inteira atendendo esses irmãos, né? Então ela tinha um carinho muito grande por eles. Então quando eu mostrei na peça, né, eu tive essa dimensão, né, do respeito que temos que ter para É com que eu esses acho que nossos na irmãos. consciência, por isso que eu falo da arte, e a gente veio falar isso assim, as artes, né, a forma de expressão, a arte e não é uma coisa consciente do ser, o ser não tem essa consciência da arte. Ele até, nós queremos fazer peça, nós queremos cantar, nós queremos, mas quando efetivamente se transforma numa comunicação transcendental, quando a gente deixa a alma falar. E isso é fato. E quando a gente olha alguém que está se expressando com a alma e a gente acha aquilo maravilhoso, há uma conexão daqueles que estão vendo quem se expressa dessa forma. Seja um artista plástico, seja uma atriz, mesmo uma escritora, seja uma bailarina. Eu já vi centenas de situações que existe uma expressão da alma muito forte ali
E a conexão, né, que você falou da Ivone, daqueles irmãos, eles precisam exatamente dessa conexão, né? Porque é como Sim, se eles estivessem num labirinto de dor, e não é só de dor, mas de lembrança que não consegue sair. sim, Já atendi algumas vezes os suicidas e vejo na mente deles que é um loop infinito, ele não consegue sim, se expressar da forma com que nós temos hoje, assim, naturalmente nós conseguimos, e ele fica preso numa lembrança, sim. numa dor, e é fato, quando uma alma toca ele, é, toca ele consegue sair desse labirinto, né? E a arte também tem essa função, principalmente a arte Tem, espírita, né? Quando tem. uma música toca, a Elizabeth É. Lacerda contou uma história, não sei se você sabe qual que é essa história, da Bahia, Não, não? Ela foi não. cantar na Bahia uma cidade e a pessoa falou, ó, não canta aquela música Noites Traiçoeiras porque ela é ligado muito aos evangélicos. Acho que foi isso, não era... E ela falou que não conseguiu não cantar. O pessoal espírita, não falou não canta, porque acho que é ligado a grupos evangélicos, alguma coisa. E ela falou que cantou aquilo lá, e uma pessoa que estava indo se suicidar passou e ouviu aquela música. E É, essa pessoa adentrou aquele ambiente e acabou se envolvida é, em toda aquela vibração e não conseguiu se suicidar, né? Então é aí que tá a questão da arte, porque não adianta é. ninguém chegar nele e falar, olha, não adianta você não suicidar, vai morrer, você não morre e tal. Tem que ter uma conexão com a alma, tem que ter conexão É. profunda, e a arte faz isso. É uma das Sim, funções da arte, né? sim. E com a Ivone foi exatamente assim, né? Porque ela era muito ligada ao pai e era muito fã do Chopin, né? E o pai, que o acompanhava, acompanhou em várias reencarnações, e, e ele consegue retirá-la, né? Tocando Chopin, rezando, claro, pedindo por ela na peça. Eu mostro isso. Ela está na zona, né, no Vale dos Suicidas, na zona umbralina, e ela ouve os acordes do piano. E aquilo, depois de muito tempo, né, a toca de tal maneira, e aí, depois que ela ouve a música, que aquelas notas, né, tocam nas fibras do ser dela, e ela consegue ouvir a oração do pai, e ela decide, né, pede, pelo amor de Deus, para sair daquele lugar. Para você ver a importância, né, Elias, né, gente, da arte, né, como ela é poderosa, né, porque são coisas intangíveis. Acho que a arte é isso, né? Eu lembro quando eu decidi fazer a peça, foi a primeira vez que eu produzi uma peça, que eu escrevi um texto e dirigi. Nunca tinha feito, eu era só atriz, né? Era convidada para fazer peças por diretores. E eu olhei aqueles livros assim, eu falei, meu Deus, como é que eu fui inventar isso? Mas assim, foi tão fácil, assim, li aquilo, foi tão fácil me emocionar com a história, e dali, ao mesmo tempo, eu ia lendo e escrevendo e escolhendo as músicas, assim, e tinha o tempo das músicas, foi uma coisa muito doida, assim, o tempo das músicas, os trechos, enfim, e eu acho que nós, como artistas, temos essa missão de contar essas histórias. A Ivone foi uma, o que ela fez, né? Ela teve essa vivência toda, né, como mulheres dificílimas. Ela foi uma mulher muito difícil em outras encarnações. Ela era, como eu disse, vaidosa, ela era caprichosa, ela, enfim, tudo que você imaginar. E com uma mediunidade ostensiva, tudo. A redenção dela, pelo que eu entendi, veio na forma na reencarnação como Ivone e contando o que ela passou, né? Porque às vezes basta isso, né? Deus nem pede tanto, olha, vai lá de novo, conta a tua história, conta o que você viu. Ela fez isso e no final escreveu, né, o Vale dos Suicidas, né? Porque esteve lá muito tempo, quer dizer, e o Vale dos Suicidas se tornou um livro, né? O livro dela que fala sobre esse lugar Sim. se tornou um dos livros mais conhecidos, Mais né? E é uma conhecidos e obra mais. de extrema importância, né? Que Sim. trouxe assim a questão do suicídio para um outro patamar, né? É, Então é,
É isso, a arte tem essa beleza, né, Na redentora. realidade, o livro chama. Não é o Como que chama? Memórias de um Suicida. Memórias do Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida, Suicida. né? É. Memórias do Suicida, é. E essa. E é. E a escritora? Por exemplo, você escreveu um livro chamado Anne, que eu acho que eu tenho ele, que eu não, acho que eu não terminei Ah, de você ler. tem o NB, sobre a E, delicadeza da forma. Pois exatamente é, fala de arte, né? Assim, a delicadeza da forma, a forma, né? o NB fala de muitas coisas, assim, e é muito engraçado, assim, eu vou até compartilhar isso com vocês, porque eu fazia teatro em São Paulo, comecei a psicografar livros espíritas e fui me dedicar totalmente a isso, fazer peças espíritas. Eu publiquei 2 livros espíritas, que é o Amor e Abandono e o Labirinto das Encarnações, mas escrevi outros 5 que não foram publicados. Tem essa coisa também, né? Que algumas editoras não aceitam, não concordam com o que está ali, né? E esses livros estão ali, em algum lugar, eu não sei para que serviram, se foi um teste, se foi um treino para mim, mas lá estão. E aí, depois disso, acho que um pouco decepcionada, né, com a não publicação dos livros, eu fui me dedicar a livros não espíritas, não espiritualistas. Os últimos livros que eu Não, tenho na publicado realidade são você não livros. utiliza a linguagem espírita nem espiritualista, mas É, expressa em outras sim, linguagens, mas sempre, essa questão. sempre, Aham. sempre. Mas é mesmo assim um preconceito, assim. A gente tem, Mas né? é Eu sempre natural de ser, consulto. né? Por De que que eu ser. deixei de psicografar, por enquanto, para escrever? Porque esses não são psicografados. Esses eu já assino como Beatriz Aquino, né? Não é o A Caça dos Anjos. Então, assim, é uma divisão muito fina, né, assim, entre a psicografia e a inspiração, né, entre a médium que psicografa e tem a sua missão, entre a artista que quer se expressar. Então, são coisas que eu ainda estou aprendendo a costurar, assim. A minha ideia é de dar vazão a todas essas questões da artista, né? Até que eu receba um novo chamado, ou até que, esvaziando isso, eu possa me voltar para a psicografia, porque não tem sensação melhor do que essa, assim. Eu digo que se eu terminar velhinha, só psicografando, já tá bom demais, não preciso de mais nada, porque é uma paz tão grande, assim, você se dispor, né, e estar ali naquele exercício diário. E por estar naquele exercício diário, você receber a visita desses irmãos, né, que tem aí enfim, uma preparação melhor que a tua, bem melhor, enfim, que te guiam, te orientam, é um bálsamo muito grande, assim. No meu íntimo, eu vibro para que esse tempo volte, né, onde eu Mas só psicografava. que na realidade essa questão da mediunidade, eu sempre brinco que a mediunidade, se a gente fala assim, a mediunidade é ostensiva, todos nós somos médiums. E os artistas são médiums, Sim, sempre são sim. médiums. E Uhum. expressam a sua alma. Mas essa alma sozinha, ela não consegue ter a obra perfeita. Ela precisa de conexão com uma coisa mais profunda. Com uma outra Sim, alma, ou com outro ser espiritual, vamos falar assim. Que normalmente, nesse caso da psicografia, a gente sente latente essa situação da presença quem é médium tem essa mediunidade e sabe como é emocionante e te traz uma paz profunda. Exige muito de você com relação ao ambiente que você vive, que é hostil, e você está nesse ambiente, então você meio que tem que se precaver disso, mas te sim, eleva como ser espiritual, que é a mediunidade. E o artista é um médium, só que muitas vezes ele quer conexão somente com ele. Não, ele precisa conexão com os outros seres para efetivamente sim, criar uma obra, porque a obra sempre é coletiva. Né? Não tem uma obra sim, nossa. sempre, sempre. Eu tenho escrito, pô, vai sair um novo romance agora, e tenho escrito, vai sair também no começo do ano um livro de poesia que fala sobre esse momento que nós estamos vivendo. E eu me vejo como médium das pessoas, né? Como médium do mundo, né? Assim, quando você se coloca no mundo e começa a olhar para o que está acontecendo e tentar
traduzir a dor humana, né? Porque com essa pandemia eu vi muito isso por aqui, e ela está em todos os lugares, o medo, né? Então você está sendo o médium do teu próximo, né? Você tenta traduzir ali com ferramentas que talvez o outro não tenha. Aí você dá voz a quem não tem. Então é um modo de você continuar assim, esse intercâmbio, né? É que às vezes ele É não o é aqui, mesmo ele é aqui, intercâmbio que. né? Exatamente, mas desculpa, É. para mim é o mesmo intercâmbio que você relatou da peça. É o mesmo intercâmbio. Sim, É o mesmo sim, intercâmbio que a Ivone foi resgatada. E o próprio sim. Chopin, ele teve É, problemas de depressão. Eu não sei se ele sim. chegou a ser suicida, mas ele teve sérios Também não problemas. sei, não sei. Então, ele teve sérios problemas. Não, não, ele não chegou a se suicidar, não. Ele morreu jovem Não, com alguns problemas de saúde. problema de saúde, né? Mas acaba sendo suicídio porque, assim, como o Beethoven se dedicou de Pode forma ter tão sido. intensa que. Suicídio Pode ser inconsciente, né? assim, suicídio inconsciente, porque ele estava muito Uhum. debilitado, mas por uma causa maior, ele começou a fazer um excesso de shows em vários lugares do mundo e acabou e perdeu a vida nesse esforço. Esses artistas, eles passam por uma prova muito grande, né? Porque geralmente alguns vêm de outras esferas, né? De outros planetas até, a gente sabe disso, né? Que vêm aqui para contribuir. E às vezes tem uma visão muito 360 graus, né, muito ampla de tudo, e uma sensibilidade muito grande, e acaba não dando conta, né? Muitos deles têm problemas seríssimos, problemas emocionais, e, enfim, porque são antenas mesmo, né? Se conectam ali, são muito atormentados nesse sentido, assim. Na realidade, Então, quando o ser começa a se expressar, e é isso que eu falei, da conexão do ser espiritual como artista, né? Como todos nós uhum, somos. Você falou do medo. Uma das coisas que faz com que os seres não conseguem se expressar é o medo. não mesmo. E a arte, ela É, ganha uma situação tão lúdica que muitas vezes esse medo não existe, porque parece assim, você cria um personagem, você cria uma situação e sai um pouco da sua realidade, mas existe uma sim, conexão com você. E quando você descobre isso e ainda se conecta com Deus e se expressa isso, não falo nem Deus, mas as coisas mais sutis, mais belas, né? é, Isso meio que atrapalha aqueles outros irmãos que não querem que isso vá para frente, né? Quando a gente fala de doutrina e tal. E, sim, e aí acontece a depressão, né? É obviamente que se for, nós sim. somos a questão da vaidade, né? Eu acho assim, Deus é vaidoso? Eu acho que Deus é vaidoso. Então nós somos vaidosos. Só que é dosada, né? É uma vaidade que expressa também carinho e amor pensando no próximo, né? Essa vaidade que Sim, porque tudo é belo que Deus cria, né? Que Deus inspira o sim, homem e os seres a criar. Então, nós gostamos disso, né? Só que quando a gente fala assim, nossa, eu posso fazer isso, mas todos nós podemos fazer. Só não estamos, talvez, naquele momento. Né? E a arte é essa forma da conexão do ser com Deus. E é fato que vai ser a espiritualidade. Os irmãos que não querem isso, eles vão entrar em contato com você e aí vai apertar o botão maior da vaidade, tentar fazer com que você próprio é, caia diante da sua é, barbárie. é importante estar atento, assim, acho que é sempre importante estar atento e sermos fiéis também com a nossa verdade, assim, acho que de todos os lados somos cobrados, mesmo dentro da doutrina nós vemos dogmatismos, né, Sim. repetições de comportamentos católicos, né, a gente vê muito isso, então é importante você ser fiel, porque a espiritualidade também é entre você e Deus, né? Isso você precisa saber que você não perde, quer dizer, desde que Essa você exercite conexão. sempre, claro, essa conexão. Então precisa estar conectado, porque existem cobranças, sim, às vezes, mesmo dentro da doutrina, a gente tem que encontrar o nosso lugar, assim, o nosso lugar de verdade, o nosso lugar de expressão. Entender que, apesar de todo o respeito que temos que ter pela doutrina e pelos livros, nós também, principalmente os jovens, estamos aqui para questionar também, né?
para perguntar, por que não fazemos então? A gente vem fazendo assim, vem dando certo, mas por que não fazemos diferente? Porque o jovem ele não pode, pelo amor de Deus, o espiritismo é o último lugar em que ele deve encontrar, onde ele deve se sentir oprimido, né? Ah, Oprimido sim. pelo medo do castigo, aquela coisa da Igreja Católica, culpa e castigo, né? E não, o jovem ele vem, principalmente os jovens dessa geração, ele vem com uma força criativa muito grande e precisam sim experimentar e questionar com carinho, com respeito e argumentar e efetuar mudanças também, porque, né? Essa é a A missão de vida cada é um, né? cíclica. Exatamente, exatamente. Você ia perguntar? O que mais? Fala. Depois eu fui fazer a peça da Madame Kardec, né? Mas fica à vontade, é que eu falo demais, veja aí como é que Não, tá a você hora fala, também tá para certo, é você. isso mesmo. Você falou da Madame Kardec, eu lembro muito bem que você comentou Isso. E dela. aí no ano seguinte, com a peça da Ivone, o encontro tinha cerca de 1.500 pessoas. Depois fomos para um lugar maior, o encontro cresceu muito, é um encontro muito grande, Sim. e que conta aí com os principais palestrantes espíritas do Brasil. Fomos para um lugar muito grande, que aí já eram mais de 2.500 pessoas. E decidimos falar sobre a Madame Kardec, que eu gostei muito, você vê, eu sempre falo sobre mulheres fortes, né? E a Madame Kardec, até a biografia que fizeram dela, que eu vou esquecer também o nome do querido que fez a biografia, que até assistiu a peça, tudo, fez a biografia, fez o livro, né, Madame Uhum. Kardec. Até então, nos livros que falavam sobre ela, ela era uma mulher abnegada, carinhosa, que se vivia cafezinho, né? E croissant durante É as uma reuniões, mulher não falava extremamente assim. forte. A Madame Kardec, quando eu fui descobrir que ela era uma escritora maravilhosa, né, uma pedagoga voltada para as artes, e que foi ela quem apoiou, quem levou o Kardec à primeira reunião, né, e que o apoiou tudo, e que ficou à frente do Espiritismo 14 anos após a morte dele, e que o Espiritismo só existe hoje, né, não temos aí um Espiritismo como sacerdócio, com uma túnica púrpura, né, por causa da Madame Kardec, porque quando ele desencarnou, quiseram transformar aquilo numa, né, cada um tinha uma ideia do que fazer com o Espiritismo. E ela, uma mulher de 70 anos, numa época muito machista, né, lutou ali com unhas e dentes para defender o que o marido dela acreditava. E aí, quando eu li isso, eu falei, não, preciso contar a história dessa mulher. E aí E foi, na fui, realidade, a gente fala disso, né? Mas o que fez Kardec se apaixonar por ela foi exatamente essa mulher forte. E todo mundo gosta exatamente. de mulher forte. Todo mundo É, pode ter medo, mas é, que gosta de mulheres fortes, inteligentes, que sim. são E capazes e Eles, que transformam o mundo. eles foram apresentados porque eles já ouviam um falar do outro, assim, os dois eram seguidores do Pestalozzi, e eles foram apresentados porque falavam, olha, essa mulher é muito inteligente, essa mulher é interessante, e falava esse homem também, então eles já foram apresentados assim, né, já tinham muito o que dizer um sobre o outro. E a história dela é incrível, assim, porque era realmente um meio muito machista. E aí, como é que eu consegui contar a peça, né? Era muito difícil porque, assim, o livro inteiro não fala dos dois, não fala, não tem diálogos, é só relatos históricos. Por exemplo, em 1800 e tanto, eles se conheceram e se casaram, né? Então, assim, e aí eu falei, como é que eu vou contar isso, né? Não tem um pormenor, assim, do dia a dia deles. E aí eu faço a peça um pouquinho antes, vou contando a história com a ajuda de dois atores, e aí eles vão contando a história, relatando, narrando um pouco os dados históricos e vamos fazendo ali, revezando, né? Quando eles se conhecem, a morte dele, e aí os momentos mais difíceis em que ela passou. A peça relata isso, os momentos mais cruciais do Espiritismo, que foi quando ela foi ao tribunal francês, né, acusada de charlatanismo, né, enfim, e foi muito dura, ela era uma mulher já de 75 anos, sendo arguída por juízes, promotores severos, que riam dela, riam das coisas do marido dela, tudo, e ela defendia. Então a peça inteira é uma Amélie com as obras do marido lendo em voz alta, né, falando, mas ele falou assim, e principalmente dentro do espiritismo, ela lutava contra todas
as pequenas corrupções que existiam. Então, ela era muito obsediada, assim. Tem um relato na peça onde amigos espirituais da mesa mediúnica e amigos médios inventaram que o Kardec estava se comunicando com ela, pedindo para ela acabar com o espiritismo. Então, assim, coitada dessa mulher. Tem até uma cena em que eu coloco os Sim, dois atores falando, né? E, enfim, ela até conseguiu, né? Para quem lê, para quem vê a peça, parece que ela perdeu, né? Porque realmente ela morre de desgosto, a Amélie, e deixa o espiritismo assim ainda sob muitos perigos. Mas o que ela fez durante esses 14 anos foi o que temos hoje, foi o que resistiu, né? Então essa mulher é de extrema importância. Eu gostei muito de contar essa história extrema dela, importância. porque é admirável. Uma coisa que eu vejo assim, e isso é uma coisa minha, né? E eu gostaria que perguntar para você. Por exemplo, você falou do relato das situações das cenas da peça. Eu, particularmente, quando você fez a cena, eu fui levado para diante daquela situação do tribunal, e principalmente quando ela foi afrontada, né, pelos homens da sociedade parisiense, da sociedade espírita parisiense. Eu fui levado, eu vi as cenas, tenho essa facilidade. Mas você acha que, e isso falando dessa mediunidade de arte, quando, por exemplo, você expressa essa situação, o livro é mais fácil que ele leva as conexões para você criar na sua mente. Mas uma peça, ela basicamente está ali, tem os diálogos, mas você expressa um pensamento, não só da cena, mas você imagina, nesse caso, a cena acontecendo. Você, quando pensa, acredita que não fica só naquela situação, mas leva as pessoas a vivenciar a cena que aconteceu real? Ou você nunca Sim. prestou atenção nisso? Não, acredito sim, porque para mim funciona assim, quando eu escrevi a cena, porque eu vi antes de tudo, eu senti, a vi na minha cabeça, assim, né? Às vezes um relato do livro, a cena me veio assim, e fazendo a Te cena eu surge a sentia cena, mesmo, te surge a cena surge a como se cena, fosse real. surge, Na minha situação é como se é, ela acontecesse. Eu, surge, eu meio é. que vivo aquela cena de novo. Isso. Suja, tanto que vem na cabeça, suja aquilo e eu só passo para o papel. E na hora de fazer, ela suja também, porque eu sinto ali, né? Tem e os atores também, assim, tem uma sensação muito grande de opressão, assim, da maldade, de imaginar uma mulher frágil, né? Na peça eu não consigo fazer ela, porque como eu vou fazendo, né, por várias fases dela, nós optamos por não ter maquiagem, não ter nenhum tipo né, De caracterização, senão. de caracterização, então, assim, mas imagina que aquilo é uma mulher de 75 anos, né? E o escárnio mesmo, né, que ela sofria e que a gente sabe que até há pouco tempo atrás, né, eu quando comecei a ser espírita, na minha pré-adolescência não se falava sobre isso, tinha que omitir, né? Eu ia para o grupo de jovens, mas eu não podia falar para todos os meus amigos. Então, assim, eu peguei uma época onde o espiritismo era uma coisa mal vista, né? Não era essa época bonita, né? De ter encontro, não era, né? Era, assim, era Escondida. coisa Nossa, você é muito jovem para isso. Eu já tenho 45, então, mas eu lembro das reuniões Extremamente jovem. Você está na mediúnicas. flor da idade, então. Mas eu lembro de reuniões mediúnicas, assim, que eram... Minha avó mesmo dava passes, e eu lembro que eram coisas muito... Enfim... E mesmo olhar, né? O olhar de 20 anos atrás Mas sobre o o olhar espiritismo era outro. Mas sim, mas as cenas vêm mesmo, assim. As cenas vêm com muita força, assim. Quando você escreve, por exemplo, psicografia, você é levado a vivenciar essas cenas antes de colocar no Sim, papel? tem... Como o Chico falava que ele foi em todos os lugares, ele era mostrado, né? Porque senão você muitas vezes não consegue expressar a ideia efetivamente como ela é, porque nem sempre as palavras são aquelas, né? Você precisa ter Sim, eles precisam... uma conexão de alma. Existem... Para mim existiam três tipos de conexão, assim. Uma era a conexão que era mais maravilhosa, assim, mas eu tinha que estar muito bem para estar ali merecendo aquele tipo de contato, que era o semitranse, né? Que eu sentia a presença do meu mentor, ouvia do meu lado,
E aí eu só chorava, e aí aquilo, e eu começava a escrever, e você é tomada por um torpor muito doce, e você está consciente, está ali trabalhando, está atuante, não está totalmente entregue, está atuante, mas você vê que forças além, né, trabalham ali. E é delicioso, ali você fica 5 horas sem se mexer, que é maravilhoso. Mas eram poucas vezes que isso acontecia, que é essa conexão muito harmônica, né, entre o mentor e o médico que acontecia. Nas outras vezes, ele meditava, né? Ele meditava, então era aqui do lado, ele estava aqui, ele ia meditando, as palavras, as frases vinham, e eu via que não eram minhas, né? Ele meditava. E outras vezes, sim, nessa sintonia mais fina, então ele aproveitando dessa minha entrega e preparo, ele me levava para os lugares para me mostrar os lugares com esses detalhes, né? Então tinha isso. Experiências maravilhosas. Agora, boa parte do trabalho do médium é transpor esse tormento entre o campo mental dele, né, que é vasto, e que é cheio de opiniões, né, que o mais difícil é o médium se neutralizar e se entregar, então você fica ali tentando também colocar a tua opinião, tentando, né, é o mesmo lugar, né, assim, que está atuando ali na tua psique, por isso é muito delicado, né, o trabalho mediúnico é muito delicado. A mediunidade você Perigoso pode. até, eu diria, Sim. perigoso até, assim, porque é um campo muito assim. Então, eu sentia, na maioria das vezes, para chegar a esse momento bonito, era aqueles 95% de transpiração mesmo, eu tinha que transpor o meu campo Você vai mental, fazer uma pergunta? conseguir transpor as minhas barreiras, as minhas dificuldades, né, deixar de lado o que eu pensava para poder, e ao mesmo tempo assim, deixar de lado o que eu pensava, mas tem também uma coisa que o médium precisa colaborar com o seu repertório, né? Por isso é importante ler, por isso é importante ver peças e ouvir músicas, porque o mentor espiritual, o espiritualidade, precisa que o médium tenha repertório, né? Porque nem todos os médios são né, como o Chico, né? E o Chico, Nossa Senhora, tinha todo o repertório do mundo. Mas assim, que consegue se entregar a tudo assim. Às vezes o mentor vai ter que trabalhar também, precisa da tua ajuda. E aí, claro, se ele vai lá, e se o que tem no teu repertório é funk, ou seja lá o que for, fica difícil ele trabalhar, né? Então, né? Então a gente precisa ajudar também. Isso é uma pergunta que eu acho que assim, todas as formas de expressão, como eu falei, você não vai fazer pergunta? Vocês já responderam todas as perguntas indiretamente. Não, mas não tem uma pergunta? Eu tava com uma Eu, pergunta aqui e falou, tem, Yasmin, você não tá. ia fazer uma pergunta? A sua mãe que tá aí, eu sei que ela tá aí ouvindo, vocês não aparecem na câmera, mas. Eu não tô com dúvida, não. Oi? Eu não ouvi, sua voz ficou. Ela falou que não está com dúvida. Ah, então, porque ela é Mas tá uma. bom, gente? Vocês estão ouvindo, né? Ela Vocês é estão ouvindo bem? Tá uma. dando pra... Ela é uma. Ela tem um sonho de cantora, né? Ela tá trabalhando para isso. Então, talvez É um ela dom tinha lindo, alguma. lindo, lindo. E Ricardo? Ô, Beatriz, Sim, boa tarde. Eu tenho boa sim, tarde. eu tenho uma pergunta para fazer. Uma vez eu assisti num documentário, agora eu não me lembro se era sobre o Vinícius de Moraes ou sobre o Chico Buarque, mas teve uma participação do Ferreira Goulart e ele Grande disse quadro. assim que, na verdade, o poeta escreve para tentar se aliviar, tirar aquela dor de dentro dele, como se fosse algo nesse sentido, assim, sabe? E aí eu queria te perguntar se nas outras expressões artísticas existe isso também, uma forma de colocar para fora algo que esteja latente ali dentro Oi? do coração dele ou da mente dele, nesse sentido assim de alívio. Sim. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu converso com todos os meus amigos poetas, escritores, e eles todos têm essa necessidade de dar vazão, né? De desafogar. E as outras expressões também, a música, né, meu Deus, quem consegue cantar, você vê
que aquilo vem da alma, assim, que aquilo é realmente uma, né, é uma necessidade imensa, assim. Eu acho que todos nós, o ser humano, ele padece, né, de uma grande melancolia. Somos melancólicos por natureza. E tem aí vem aquela coisa do espiritismo que eu fui aprender depois, né, que por virmos de outro lugar, sabemos que esse não é o nosso lugar. Então, geralmente no final da tarde, agora está final da tarde aqui, temos essa melancolia, né? Não sei quem falou isso, foi o Chico, e é que é a saudade de um lugar que nós não conhecemos. Olha que duro isso, né? Saudade de um lugar ou saudade de um futuro, né? E que bonito do Espiritismo que ele vem trazer como é que eu digo, esse alento, né? Porque o ser humano ele padece disso mesmo, assim. A nossa essência ela é harmônica, né? Por essência, apesar da violência que vemos, mas por essência somos anjos, né? Nossa essência é harmônica. Então sentimos falta desse lugar que ainda está por vir, dessa harmonia que ainda está para chegar ou para ser trabalhada. E aí, falando de reencarnações, sentimos falta também dos lugares que passamos, claro. Então, acho que por natureza o ser humano é assim, e o artista ele tenta dar vazão, sim, a esse sentimento. Na realidade, Isso explicaria, às vezes, finais assim trágicos como Fred Mercury, Elvis, Sim. Raul Seixas, até o Ouro de Tolo que ele escreveu, por exemplo. Será que isso explicaria? Eu acho que sim, é aquilo que eu falei, assim, esses artistas, eles vêm com uma sensibilidade muito grande e geralmente não se preparam porque é uma vida, o artista ele sente tudo de forma muito intensa e é claro, no mundo existem prazeres, né, e geralmente para as pessoas que têm muita dificuldade de lidar com a realidade, as drogas, o álcool é uma fuga muito grande, né? Porque na arte você transcende, na arte você decanta, né? Mas não dá para você estar no palco, né, o tempo inteiro, não dá para você cantar o dia inteiro. A vida ainda te pede, né, uma normalidade, ainda te pede coisas, né, cotidianas. Então, esses artistas acabam sentindo falta desse momento, que é um momento de ápice, né, um momento de transcendência, onde ele se sente mais livre. E o grande desafio que eu acho do artista nesse mundo é encontrar o seu lugar na transcendência e no real, né? Para ele conseguir, porque o real nos traz muita vivência, muito aprendizado também. Eu acho que sim. Mas não é só artista, né? Todos nós vivemos essa. Todos nós, todos nós, É uma relação. todos nós. Eu ia falar isso, falar que, na realidade, o grande segredo da vida é você mediar os momentos que parece que são obrigações, como você colocou, obrigações com essa transcendência que a arte traz. E o que pesa muito nas almas, por exemplo, nesse momento desse 1 ano e tanto, o medo, né? É porque ele só tem um aspecto da vida, né? Que é o aspecto material. E esse aspecto parece que está em risco diante dessa situação que vivemos. E é fato, está em risco, porque a gente fala assim, é muito pequena a margem de pessoas que vêm a óbito diante da doença, mas ela é real, ela acontece. Você está em Portugal, a gente está no Brasil, o Brasil é o 19º país, Portugal também teve uma situação muito grande. Aqui é muito grande, então os números são muito... A gente, por exemplo, aqui na cidade existe um nível de Covid ou da doença que é ainda pequeno, com relação assim, ao que era lá no começo, principalmente em março, quando não se tinha nada. A ideia era de que era uma situação muito pior. E isso, vamos dizer assim, foi que levando um ano inteiro e não foi se resolvendo e os medos foram aumentando. E as pessoas foram vivendo aquelas situações, como você falou, do Vale do Suicida, por exemplo, é essa situação que a gente vivencia. Do medo que é um medo que fica em looping, não parece que não. E até hoje é um pouco isso. Não há, e a gente precisa dessa parte transcendente que é o outro lado, que aí o Ricardo colocou. O artista, ele consegue nesses momentos da arte, ele transcender isso.
Mas tem aqueles momentos que nós vivemos como seres encarnados. A gente precisa, inclusive, de conquistar o pão, muitas vezes, né? Sim, Nem todo exatamente. artista consegue viver da sua arte, né? Isso é difícil para o O grande artista. desafio é esse. E isso é difícil para os artistas, você. Sim. Sim, muito, muito. E para alguns mais, né? Que é tanto que aí acabam caindo em grande desgraça, né? Temos relatos aí. Que Experiências, mais né? eu Na poderia dizer? realidade, Experiência. eu não vejo, assim, o suicídio, por exemplo, parece, nossa, uma coisa... A morte, para mim, também é uma coisa, eu sempre falo, é só uma troca de roupa. Eu vivo isso. Para mim, é isso. É difícil, porque você perde pessoas que você gostaria que estar com elas, mas nem, como a gente sabe, nem tudo acontece de acordo com o que a gente quer. E é exatamente esse um dos momentos, né? Porque a evolução é um processo único, só de você com você mesmo. Você, desculpa, e Deus. Você falou, alguns artistas são tirados de planetas e trazem para cá. Nós também fomos tirados, talvez, de alguns planetas e viemos para cá. Mas falou, no cair da tarde vem aquela melancolia, a saudade de um lugar que a gente não sabe o que é. E muitas vezes é esse Exatamente isso. planeta. Todos nós, exatamente isso. É a condição humana, e eu acho que assim como todos nós somos médios, todos somos artistas também. Porque, né, ser artista é isso, é ter a empatia, né, ter a sensibilidade com o que te cerca. E traduzir isso, expressar isso. Talvez pessoas não expressem da forma que conhecemos, né, como arte, mas se expressa todos os dias, né? O artista, o trabalhador, o artista do campo, né? O que cuida da terra, o que cuida do nosso alimento, é um artista também, né? Ele está ali traduzindo Deus. Exatamente. Eu queria e Ok. não sei se a gente está com tempo, e A gente finalizando tem. para. Então, tem um pouquinho de tempo. É? A gente termina Não, eu 4h30, queria. mas tudo bem, a gente. Bacana, não, vamos ficar até o fim, eu estava preocupada. Não, eu queria falar de uma peça que eu comecei a fazer antes de sair do Brasil, estava indo, né, ia fazer já a terceira peça espírita, que escrevi, mas não fiz, mas quero fazer um dia, que é de outra mulher forte, né, outra mulher muito injustiçada na história, talvez uma das mais injustiçadas da história da humanidade, talvez uma das primeiras feministas da humanidade, né, e também lendo a biografia que saiu, chegou até a mim, assim, outra biografia de uma mulher forte, tudo, eu falei, meu Deus, olha isso. E que é uma coisa, assim, que acontece muito com muitas mulheres hoje, né, que são colocadas num lugar menor, num lugar de objetificação, quando não são compreendidas ou quando são ameaças para o que está estabelecido, né, que é a Maria Madalena. Eu antes de deixar o Brasil, alguns meses antes, recebi a biografia dela, que foi feita, não vou lembrar quem escreveu, mas foi feita a partir de uns textos apócrifos que foram encontrados, né, que são esses textos que não são reconhecidos pelo catolicismo, da Igreja Católica, e que depois que eu li o livro, eu falei, bom, basicamente os textos falam que ela era um dos discípulos, né, ela era um dos discípulos, Ela não era tem, não, discípulo, mas ela era a né? principal discípula, mas ela é mulher. Pois é, né? Pois é. E por ser mulher, né? E assim, tem nesse livro você vê que talvez ela não era de Magdala, Magdala era só uma alusão que faziam, porque quer dizer, Magdala quer dizer a torre, então como Jesus a considerava, né, uma espécie como é que eu vou dizer isso? De porto seguro, de uma base sóbria, né? Ele era confidente, né, dela, né? E aí eu fui lendo esse livro e falei, olha só, e basicamente eu escrevi a peça onde narra o momento do concílio onde, né, decidem falar, porque isso a gente tem que lembrar que o cristianismo, depois que né, do desencarne do Cristo, e passou-se muitos anos até que escrevessem sobre isso, né? Até que escrevessem sobre isso, tudo. E na peça eu mostro exatamente a data lá, não sei se eu vou lembrar agora, onde eles vão dizer, bom, o que é que vamos contar sobre como vamos estabelecer a Igreja Católica, o que é que vamos contar sobre o cristianismo, né? Quem foi, quem o seguiu, né? Vamos lá. E, claro, Maria Madalena estava ali e falaram, não dá, uma mulher não dá, né, não dá, não faz sentido nenhum, né, até porque ela por ser mulher,
por si só já era uma afronta muito grande, e também porque deveria ter ideias, né, bem revolucionárias, né? E, claro, colocaram ela junto com todas as outras Marias. E dentre as outras Marias, existiam Marias prostitutas que seguiam Cristo. Então, mesmo aquela história de que ela era uma prostituta, que foi redimida pelo Cristo e se arrependeu, Não é talvez nem verdade. seja, não é Não é verdade, verdade. né? Ela vinha de uma família, uma mulher muito sábia, tudo. Então, a peça Ela era contaria, vai considerada contar. prostituta e não está escrito na maioria dos relatos que Ah, tem, mas que eu já tive acesso, ela era considerada sim, prostituta exatamente por ser essa mulher independente. Essa mulher que exatamente, amava, né? O pecado, na realidade, o pecado e a dificuldade dela era exatamente amar. Porque quando eu falei que era o principal apóstolo do Cristo, ou discípulo, primeiro que ela não foi escolhida, ela se escolheu ser discípulo do Cristo. escolheu. E ela vivenciava com profundidade aquilo Isso. que é exatamente isso que o mundo não quer, né? Porque o mundo precisa contar a história de acordo com as necessidades de domínio daquele cristão, né? Então, e aí é fato, ela é. Porque você imagina, né, uma cultura totalmente patriarcal, e naquela época, se colocasse uma mulher, se liberasse a mulher naquela época, eles estavam perdidos, né, eles estavam perdidos, cidades teriam outros nomes, civilizações não existiriam, talvez, a coisa seria toda diferente. Então, assim, né, foi realmente uma estratégia de contenção, né, Mas é uma política, assim. estratégia do mal. Porque assim, se você pegar a Madalena, ela é a que mais vivenciou sim. o que o Cristo estava falando. Ela vivenciou em profundidade. E ela tinha uma força muito grande da oratória, da capacidade do convencimento, né? Imagina Pedro, que foi muitos e muitos e muitos anos, e até hoje Pedro, acho que não, assim, até hoje não, até Pedro desencarnar, ele não aceitava mesmo, entendeu? Inadmissível. Era uma. E na peça eu lembro que eu escrevi os diálogos dele, né? Porque ela defendia a pureza do que Cristo deixou, que nem se chamava cristianismo. Ela nem queria que tivesse um nome, ela queria a essência do que Cristo tinha pregado, né? Ela queria, e ela via que ali entre os homens estava já, como sempre, há sempre a corrupção entre os homens, né? Estava ali já aquela arquitetura, né? E ela lutava contra aquilo, ela lutava. E até ia dar, na peça eu falo que até ia dar um lugar mais de destaque, um lugar, né? Que às vezes dão para as mulheres, assim, que são santificadas, né? Assim, mas como ela deu tanto trabalho, falando, vamos acabar com qualquer possibilidade dessa mulher se ter voz. E aí, claro, né? E aí virou uma prostituta, né? Uma prostituta, enfim. Sim, você vai Que, pro ataque pessoal, né? e, eu ainda quero fazer essa peça, assim, porque aí contaria a história de três mulheres, né? Três mulheres incríveis, e, enfim, que eu acho que é um modo de alertar, de mostrar tudo. Assim. Não, sim, por isso, e a gente tá aqui. Tem a Bárbara, tem a Beatriz, a Marina, que não tá aqui, depois ela vai ver, a Sim. Sofia, são mulheres, né? Então elas precisam descobrir que vocês têm uma força. Estão encarnadas mulheres, não são mulheres, estão mulheres e têm uma força muito grande. E são responsáveis exatamente por mudar o mundo, como você falou. E mesmo dentro do espiritismo, né? Hoje já mudou, mas assim, era muito comum você ver mulheres né, lidando com as obras existenciais, né? E os homens palestrando, né? Acho que na Madame Kardec eu falo isso, assim. Acho que no final da peça ela fala um pouco sobre o lugar da mulher também, como ela fica com questão mais gerencial, assistencialista, né? Mais maternal, e enquanto que, né, os homens ficam sempre na posição de frente no mundo das ideias, né? Mas por quê? E elas vão executando. Por que Eu você acho que vê a não. mulher nesse aspecto? Assim, eu não Eu estou não mulher, vejo. já fui encarnado mulher, Pois mas hoje é. não estou, não tenho lembrança, não faz parte do meu ser assim, consciencial essa situação. Mas é medo? Você Eu acho que estando não, mulher, é acho que é medo? uma questão histórica mesmo, assim. Eu nem acho que a mulher seja assim, não. Eu acho que é uma questão histórica, existe o patriarcado, ainda existe, né? Ele se perpetua, assim. Eu acho que, não sei, a mulher, por ser mãe, por ser esposa, às vezes ela. Mas isso está mudando já.
Então, talvez antes sobrava pouco tempo. Então, realmente, dentro do Espiritismo, nós temos um histórico onde, até pouco tempo, os homens palestravam, os homens ficavam na linha de frente, e as mulheres cuidavam da casa da sopa, do bazar, enfim, Mas do falou de tempo, grupo mas o da tempo é o mesmo. evangelização. Mas o tempo é o mesmo, não? Eu Ou você acha diria, que essas aí são expressões como da Maria, a questão da Maria Madalena, de que essas expressões, elas expressam mais o amor do que a palestra, por exemplo? Ou não? não, eu acho que assim, eu acho que quando você vê um lugar que vai se repetindo, eu acho que não é saudável, assim, eu acho que as mulheres, Não se tanto quanto sinta os homens, podem estar pressionada, em tá? É todos os só lugares. Não, eu estou pensando aqui, eu acho que assim, não deveria existir um lugar, nós, tanto homem quanto mulher, deveríamos estar em todos os lugares, assim, sim, eu né? também concordo, Tanto, realmente. tanto, porque o que eu vejo é que, assim, claro, se a mulher se sente melhor fazendo seus trabalhos assistenciais, tudo, se é da natureza dela, por gosto dela, claro. Agora, se ela tem ideias, se ela gostaria de colocar essas ideias na frente, em uma palestra, enfim, por que não, né? E como acontece, como temos, né? Acho que ela não deve se sentir tolhida, porque o que eu estou falando, assim, é que É uma mesmo em escolha. todas as... Ela tem que fazer essa escolha, né? É, Mas é isso que eu tô ela falando. Mas pode por que fazer ela essa não faz essa escolha. escolha, né? Porque você fez essa escolha, você fez. Você foi Sim, em frente, sim, com certeza mas eu sofre sentia, preconceito e tudo mais. eu acho que hoje não tanto, mas ainda assim, se você Não, observar as existe. escrituras, Preconceito é latente, ainda é existe, fácil. É. ainda existe essa repetição, né, do comportamento, assim. E não podemos deixar mulheres com ideias maravilhosas de fora, só porque, enfim, uma estrutura acha que é mais adequado ela está em outro lugar. Eu acho que Você é acha que isso, a tem essa liberdade de... estrutura? Eu posso. Eu acho que tem uma coisa subliminar de repetição. Tem sim. Eu acho que na peça da Ivone eu falo isso, não vou lembrar da fala agora, mas ela vai falando, porque o que ela sofreu, né? Você vê o espírito, ela sofreu machismo no espiritismo, e eu mudei para Minas Gerais, eu vou contar aqui, Você que eu, não é eu mineira, você é fui, paulista. não sou mineira, eu cresci em São Paulo, e uma coisa que eu vi em Minas Gerais que tem um lado muito bom, é que eles têm uma tradição no espiritismo muito grande. Então, assim, pela primeira vez na vida, eu que vim de um lugar onde, na minha adolescência, dizia, eu sou espírita, desculpa, né? Eu fui para um lugar onde as pessoas falam assim, a família inteira é de espíritas. Eu sou espírita há 25 anos. Eu tomava um susto. Eu falei, nossa, que coisa, eu nem sabia né, Que que era tinha gente que era possível. espírita há tanto tempo. Isso é maravilhoso, porque tem pessoas que estão trabalhando para a obra espírita há muitos anos, e seu avô e sua avó, todo mundo. Agora, claro, falando de 25 anos, a casa que eu fui trabalhar em Poços de Caldas, em Minas Gerais, ela tem 80 anos de idade. Então você deve imaginar que há 50 anos atrás, os comportamentos ainda se repetiam, né? Os comportamentos sociais ainda eram mais machistas. E aquilo se reflete na casa também. Então, assim, por um lado é muito bom ouvir alguém dizer, eu tenho 25 anos de espiritismo, eu tenho 30 anos, mas por outro lado, tem ainda a repetição do catolicismo, que desses lugares marcados, engessados, onde o palestrante é o palestrante, né? Onde eu vi isso, e aí eu tratei de combater, É porque triste. é o papel, né, do É triste artista. um espírita ser assim, porque na realidade Tem é um espírita formal, né? Um espírita da letra isso, morta, não é um espírita da isso. alma, né? Isso é muito triste. Porque o que eu me preocupava? Pessoas que elas conseguiam dizer todas as questões do livro dos Espíritos, mas a questão número tal, 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 tal. Eu confesso que eu às vezes não consigo entender nem a pergunta do livro dos Espíritos, de Normal, tão né? complexo que é. Não é? Às vezes nem a pergunta, eu leio a pergunta e eu falo, gente, eu devo ter que ler 3 vezes, porque às vezes aquilo é tão complexo. Então, assim, então pessoas que conhecem o livro dos Espíritos, do Evangelho de trás para frente, né? Mas que a gente sabe, isso é maravilhoso, claro, é ótimo, mas a gente sabe É a letra o grande morta. desafio é colocar isso na prática, né? Então eu vi repetições sim do machismo, né? Existe, não é uma coisa inventada, existe. É muito mais subliminar, por isso muito mais perigoso, né? Então, e eu tratei de colocar isso, né? Colocar isso na peça,
Porque eu via realmente mulheres que não vou ali, não vou falar, tenho vontade, não vou porque não é, talvez não seja adequado. Eu senti isso, né? Adequado é bom. Né? Terrível, O né? artista Terrível. tem essa coisa do adequado ou o artista ele transcende O isso artista. quando. Isso é uma pergunta que ele Ele transcende. transcende. O artista é rebelde, né? Ele é rebelde, ele precisa ser, Como um né? Ele adolescente precisa tem que ser. ser rebelde, sabia? Como adolescente, né? Porque ele tem muitas ideias e o papel dele é questionar mesmo, assim, claro, com respeito, mas sempre é transpor, né? Mesmo que seja para voltar depois e falar, ah, então é isso. Mas ele precisa ser, né? Porque senão fica, o estabelecido fica, e o estabelecido é perigoso, né? Sim. Já foi provado, assim. Acho que o estabelecido, quando ele é maleável, que ele se adequa, ou então se flexibiliza, né? E aí mostra a sua força, né? Porque a gente não precisa ter medo de perder o que já está ali, eu acho. Olha, maravilhosamente bem. Desculpa, a gente realmente hoje estamos com 3 pessoas, somos Imagina, oito, a gente só tá com três. imagina. Mas eu tô gravando aqui, até peço, eles Fica vão ver, gravado. tá? Uhum, Eles vão, não, eles pediram para mim, 3 pessoas pediram para mim gravar, eles não mandaram sim. perguntas. Eu pedi para eles enviarem perguntas, mas eles não enviaram e eles vão. Eu não sei, eu posso publicar isso em rede aberta ou Pode, por favor, pode, pode. Pra eu onde você peço achar melhor, por autorização para isso? favor. Sim, pode sim, a gente sempre bom. E obrigada, agradeço muito. Nossa, Sempre maravilhoso, bom falar conversa sobre. espetacular. Primeiro por ser artista, segundo por ser espírita, e não, primeiro por ser mulher. A sua força é muito grande. Isso tem que ser expressado. Segundo por ser artista e espírita, né? Eu não vejo diferença assim. Eu sou espírita. Eu vejo todo mundo muito igual, assim. Então, para mim é só um rótulo. Você falou, eu sou espírita, mas é porque aquele ambiente ali fala de coisas que outros ambientes não me trazem, né? Então, obviamente eu não me vejo sendo outra religião, porque eu conheço praticamente todas. Então, na sua profundidade filosófica, nas suas expressões, mas a única que efetivamente me atrai é o espiritismo. E mulheres são realmente responsáveis pelo mundo que existe. Verdade, verdade. Não, é sempre um prazer falar sobre todas essas expressões humanas aí. Sempre uma alegria, me chama sempre que precisar. Ó, E maravilha. veja as peças lá, veja os links, tudo, e Então, eu tá ia te lá fazer o uma trabalho. pergunta. A gente tá pensando em montar um grupo para fazer uma peça. E se tiver Uhum. alguma coisa assim, não muito profunda, mas que pudéssemos. Eu até gosto. Nossa, achei a ideia da peça da Maria Madalena. Sabe que do Paulo eu sempre. Mas eu achei muito extenso escrever alguma coisa, porque o Paulo tem uma vivência muito intensa. E eu não saberia pegar pequenos momentos, eu não tenho essa capacidade de Sim, síntese são histórias para muito criar uma fortes, peça. Mas né? nunca tinha observado, falando, por que não falar de Maria Madalena? Nossa, é É, magnífico. é uma história linda. Se Tá puder bom, eu vou compartilhar o pensar texto para também, a qualquer gente coisa. ler, a gente tem algumas coisas de Sim, leitura de texto, algumas coisas assim. Eu vou, bacana, eu não, posso, não, eu posso vou mandar pegar os sim. textos da Ivone e da Madame Kardec e a gente vai fazer a leitura deles aqui algumas vezes. Para que Tá bom. esses adolescentes possam ter um contato mais profundo com essa arte. Você pode. Legal, depois me falem Você o que pode. acharam. Aliás, eu vou te pedir o texto, depois eu te peço os textos para a gente fazer a leitura deles aqui. Isso, manda sim, manda esse sim. Foi um prazer. Não, dos anteriores. Esse aí é inédito, né? Então esse aí é mais complicado. Da Maria Madalena. Você pode fazer a preparação pra gente? E Yasmin, tem uma pergunta? Ricardo, Bárbara? Eu tenho uma observação. Pode fazer, tão fácil. Eu gostei muito. Eu posso ser sincera, eu ficaria aqui te ouvindo falar horas e horas, porque é um assunto que me interessa muito. E você me perguntou, nossa, mas você não tem alguma pergunta pra fazer? Eu acho que você já respondeu todas as perguntas indiretamente. Então. E eu quero um lugar na Que primeira bom. fila da festa da Maria Madalena. Ah, que bom. Se Deus quiser, vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Yasmin, ela é meio tímida, ela não aparece nunca.
Yasmin, sucesso aí na missão de, né, como cantora, é uma arte linda, um dom lindo. Não desista. É uma das coisas mais sublimes, assim. Eu acho lindo quem sabe cantar, lindo, lindo. É. Eu só queria te falar mesmo que eu gostei bastante do tema e gostaria que continuasse bastante esse tema em umas outras aulas. E. Eu gostei do tema, não tenho nenhuma dúvida. Tá bom, ótimo, Ok. obrigado. Obrigada, Yasmin. Ricardo? Só agradecer a oportunidade, parabenizar pela explanação, disposição, pela peça também que eu assisti hoje, que a Eliezer me enviou. Enfim. Queria te perguntar uma coisa. Você tem, a gente segui-la nas redes sociais, você tem alguma... Tem. É, Tenho, principalmente tenho. Instagram, Facebook. Tenho no Instagram, eu coloco no Instagram e no Face coloco bastante coisa lá. O Facebook é Beatriz Aquino Eu vou e o Instagram é compartilhar D. suas. Eu vou compartilhar eu, os links isso, das ele redes é sociais. Ótimo, Aquino, beleza, Eu vou né? colocar. E lá eu coloco E sempre as minhas poesias, enfim. ótimo para a gente segui-la. E, no mais, só agradecer mesmo a disponibilidade e te dar os parabéns, Imagina. viu? Foi um dos melhores encontros que nós tivemos aqui. Bacana, fico feliz. E eu parabenizo vocês, a Eliezer, pela iniciativa, tão importante, né, nesse momento ainda de É, que então. estamos distantes aí, de manter esse laço aí. Bastante. Muito obrigado. Nossa, eu fico eternamente grato. É um ser que. A gente tem algumas divergências, eu acho que você sabe disso, e a gente já até conversou isso nas redes sociais, mas eu sou um admirador seu, então tinha essa aula para falar um pouco de arte, eu não tinha outra pessoa para pensar, porque foi maravilhoso. Muito obrigado, que a espiritualidade te abençoe sempre, como vai sempre te abençoar, que você é um ser de uma alma linda. A todos nós. Obrigada, obrigada. Fiquem com Deus. Você pode fazer o Ricardo saiu, mas você pode fazer Sim, uma oração Ricardo. pra gente? Uma prece? É. Sim? Vamos lá. Vamos lá, então. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desse encontro e dizer que estamos muito felizes com essa conexão, nesse momento em que o mundo passa por grande tribulação, onde nossas almas se encontram tão perdidas, tão sedentas de alento, de encanto, que a espiritualidade maior possa sempre nos orientar, nos proteger, nos guiar nos caminhos da luz, que os nossos pensamentos busquem sempre a elevação, a harmonia, para que possamos transmitir a partir do nosso ser para o nosso próximo, para o nosso lar, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo, toda vontade de melhoria, de paz e de amor. Que possamos colher todo o ensinamento que esse momento exige e que possamos fazer essa travessia com dignidade, com respeito e sairmos do outro lado mais sábios e mais iluminados. Que assim seja. Que assim seja. Muito Tá uma luz obrigado. linda aí atrás de você, Eliezer. Tá um pôr do sol aí lindo. Tá lindo o pôr do sol Deus aqui. abençoe. Obrigado. Abençoe Beijo, todos gente. Fique nós. com Deus. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Fique com Deus. Tchauzinho. Tchau, Yasmin. Tchau, Ricardo. Boa semana. Igualmente, boa semana para todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa semana.
Você consegue mandar um vídeo, ou sei lá, um link do Drive,